Bom dia! Estamos aqui com o advogado criminalista Dr. Carlos Fernando Matos e hoje vamos falar sobre a dignidade sexual. Doutor, fale sobre a substancial alteração ocorrida no ano de 2009, introduzida pela Lei 12.015, que deu nova roupagem ao título 3 do Código Penal, Crimes contra os Costumes. Para tanto, nos diga sobre a dignidade sexual, também com enfoque na dignidade da pessoa humana. Bom dia, é um prazer imenso estar sendo entrevistado por você aqui hoje, né? Como você disse, no ano de 2009, houve uma substancial alteração nos capítulos 1 e 2 do Código Penal, introduzido pela Lei 12.015 de 2009. O que alterou, né? No antigo título denominado como crime dos costumes, que anteriormente, né, previsto no Código Penal de 40, alterou substancialmente o quê? Como forma de igualar o sexo entre um homem e mulher, o crime de estupro, necessariamente, deixou de ser um crime próprio, ou seja, praticado somente pelo homem em face da pessoa mulher. Então, a condição mulher é uma condição essencial para a caracterização do crime de estupro. A Constituição Federal denomina que todos são iguais, então, desta forma, tentou-se adequar o Código Penal, que é de 40, à própria Constituição Federal, igualando o sexo. Então, um crime que até então era próprio, hoje houve a junção do artigo 213 e do artigo 214. Deixou de existir o crime de atentado violento ao pudor e uniu-se no mesmo tipo esses dois crimes. Então, passou a ser crime o crime de constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a manter condição carnal ou praticar qualquer ato libidinoso, passou a ser um crime de estupro. Também a outra alteração significativa que ocorreu no ano de 2009, no âmbito, né, dos crimes contra os costumes, que passou a ter a denominação de crimes contra a dignidade sexual, é a própria tipificação do crime de estupro de vulnerável, ou seja, passou-se também a considerar crime de estupro quando era praticado contra menor de 14 anos ou qualquer pessoa que não oferecia qualquer condição de apresentar e de entender o caráter da relação sexual naquele momento. Então, também houve a tipificação desse crime. E como eu disse, um crime que até então era praticado somente pelo homem, crime próprio, passou a ser, a partir dessa significativa alteração legislativa, no âmbito do Código Penal, no capítulo 1 e 2, passou a ser um crime comum, praticado tanto pelo homem quanto pela mulher. Como houve essa criação de lei mais gravosa, houve uma significativa proliferação de acusações no âmbito do judiciário, onde, ao meu ver, Larissa, houve o que ocorre, tem ocorrido várias práticas de abuso pelos órgãos encarregados da persecução penal, seja a autoridade policial, seja o Ministério Público, e também pelo próprio magistrado, né, que tem a função jurisdicional, a função de dar a cada um que é seu, né, aplicar o direito objetivo, e tem recebido várias denúncias teratológicas, sem justa causa, e não ouvindo qualquer tipo de atividade no interesse de buscar realmente a verdade real dos fatos, se houve ou não a prática do abuso sexual, né? E pasmem, tem ocorrido várias condenações sem justa causa, sem prova, levando em consideração a palavra unilateral da vítima, o que é um verdadeiro absurdo. Eu, por exemplo, tenho dois casos aí, inclusive na cidade de Curvelo, que um fato ocorrido na cidade de Paraúna e outro aqui na cidade de Curvelo, que são, assim, é prova clara desses abusos que estão ocorrendo, entendeu? Outra coisa, e para igualar o sexo, tanto previsto no preâmbulo da Constituição, também no artigo 1º, também prevê também, além do princípio da igualdade, prevê como fundamento basilar do Estado democrático de direito, a próprio princípio da dignidade da pessoa humana, né? Que é inerente a todo ser humano, ou seja, a dignidade, a liberdade, a dignidade de sexo, a dignidade de transar, de ter relação sexual ou de ficar com qualquer pessoa que seja, é algo inerente, é algo inato do próprio ser humano. Se a pessoa não consentir com aquele ato ou não tiver discernimento para consentir com aquele ato,
caracterizado está o crime, mas o que se tem ocorrido na prática é a própria banalização, né? Eles estão pegando qualquer coisa e estão colocando como se fosse um crime contra a dignidade sexual, o que é lamentável, né? Num Estado dito democrático, onde vigora o princípio da igualdade e também vigora o princípio da dignidade da pessoa humana. Muito obrigado. Encerramos aqui a nossa entrevista do dia. Muito obrigada.